boa noite. Eu tô gravando super tarde, tô de madrugada, não quero nem acordar minha cachorra que tá na sala. Bom, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é a Rafa Fustanho, pra quem não conhece. Enfim, eu até quero dar um recadinho antes de eu começar esse vlogzinho aqui falando sobre filho da mãe, então vou pedir licença aí, mas é porque eu tenho que dar esse recado. A partir de hoje, então hoje é dia 17, eu acabei de mudar o perfil do canal e agora todo comentário de vocês precisa ser aprovado. Eu fiz isso porque, obviamente, quanto mais o canal cresce, eu agradeço muito o carinho de vocês, todo mundo que tá por aqui. Os comentários ofensivos, que não tem nada a ver. Eu sei que é gente frustrada, gente mal amada, enfim, gente que não tem mais o que fazer mesmo da vida, porque eu duvido que essas pessoas gostem de alguma coisa, elas estão extremamente insatisfeitas com elas próprias, e aí elas acreditam que vai ser bacana, né? Ou me ofender, falar um monte de coisa de mim, que eu não devia ter canal. Eu não vou nem repetir também, gente, porque enfim, é tanta frustração despejada em cima de uma pessoa que elas nem conhecem que eu só posso desejar mesmo que essa pessoa arranje um bom terapeuta para tratar toda essa frustração, né? Mas, como vocês sabem, esse espaço aqui, o espaço das minhas redes, ele é um espaço que eu chamo de trabalho, mas é um trabalho não remunerado, vocês sabem disso, é um trabalho que eu não ganho, eu tiro do meu bolso, porque eu ganho muito pouquinho, não é o que me sustenta. Por isso, é para ser um espaço onde, por exemplo, hoje eu trabalhei o dia inteiro em RH até depois do horário. Eu amo meu trabalho, eu amo as coisas que eu faço, né, do RH e tudo, né? Tive coisa para fazer com meu marido, compra de Natal, essas coisas todas. Tá de madrugada, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, porque eu amo conversar com vocês. Há muitos anos que eu faço isso. Eu faço isso em vários lugares do Rio de Janeiro, do mundo, enfim. Onde eu estiver, eu tô sempre gravando com vocês, levando esse carinho de vocês. Mas, realmente, eu não tô mais... Não sou obrigada a ficar aguentando gente chata. Então, assim, essas pessoas, elas querem que vocês leiam o que ela tá mandando pra mim também. Porque se fosse só pra mim, eles iam mandar direct. Eles não mandam, eles colocam no comentário, que é pra vocês verem, pra outras pessoas curtirem, né? Porque eles querem sacanear. Então agora, moderado, eu consegui isso no blog, diminuiu demais o número de pessoas sem noção. E acredito que aqui no canal também vai dar uma diminuída. Vou continuar recebendo de vez em quando, sim. Mas, né, também dá aquela filtrada bacana. Então não é nada contra quem comenta sempre. Vou continuar aprovando, comentando, dando like nos comentários de vocês. Enfim, bom, vamos falar então sobre... Eu quis gravar assim vlogzinho, né? Vlogzinho assim, segurando a câmera e tal. Porque desde que disseram que ia estrear um documentário sobre o Paulo Gustavo, mexeu muito comigo. Por quê? Porque o Paulo Gustavo, ele era um cara que eu amava ir ao teatro, eu gostava muito dele como artista, mas teve um tempo onde eu ia muito no teatro com a minha mãe. Ia muito, 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 assim, a gente ia... Foi antes de eu casar. Antes de eu conhecer Gabriel, na verdade, e a gente ia muito ao teatro. E a peça dele, duas peças dele que eu assisti, na verdade, eu não fui mais, eu fui as 4 vezes. Duas foram antes de eu conhecer o meu marido. É, eu fui com a minha mãe. E foram momentos muito marcantes pra gente, porque a gente se divertiu. Eu tava numa semana ruim por outras questões, e eu lembro que a gente saiu pra comer depois, a gente ficava relembrando os textos dele. E fora que é essa relação mãe e filho. E mãe e filha, né? Então assim, a gente se conectava muito com essas histórias. Quando eu soube que ia ter o documentário, eu falei, cara, eu vou assistir, mas eu já sei que dessa vez, ao invés de me fazer rir, que ele me fez tantas e tantas vezes, nos cinemas, eu fui nos filmes dele, comentei aqui pra vocês no canal, li o livro dele também, resenhei pra vocês, acho que no blog não cheguei a fazer aqui, mas enfim, tudo que ele lançava eu amava, eu achava ele engraçadíssimo, minha mãe também, a gente estava sempre ali assistindo e torcendo, né, pra lançarem mais coisas com ele, sobre ele. Eu não assisti esse documentário com a minha mãe, não a vi hoje, ela tá na casa dela, eu tô aqui na minha casa, mas eu chorei muito. E assim, é muito cruel imaginar que um rapaz que tem quase a minha idade podia estar vacinado e não estava vacinado e poderia estar vivo e não está vivo por causa de uma questão toda política e tal. Bom, eu acho que todo mundo sabe meu posicionamento sobre o quanto, até porque eu lancei um e-book sobre um pouco não sobre isso, mas né, envolvendo assim essa questão da pandemia, de como o governo agiu erroneamente, tardiamente, ficou negando coisas que eram, acho que tudo aquilo que a gente já, infelizmente, já sabe, muitos sofreram na pele perdendo pessoas queridas. E o Paulo Gustavo era um que poderia, pode ser que ele tenha morrido, pode, a vacina não é 100%, não é, mas a gente sempre fica com aquela esperança de que se fosse diferente ele estaria aqui com a gente.
Eu tenho uma amiga muito próxima que perdeu os pais, os dois, gente, o pai e a mãe, de Covid. E isso mexeu demais comigo também. A questão deu. Enfim, é uma coisa mais pessoal, mas uma questão também da saúde da minha mãe na época, que ela precisou da vacina, não tinha vacina no posto, porque o governo federal não tinha entregue. Foi um show de horrores. Eu acho que a gente tem a mente muito. A memória da gente é muito fraca, muitas das vezes, né? A gente deleta uma parte ali do que a gente viveu ruim, né? Pra continuar vivendo e passa um pano. Falando sobre o documentário exatamente, é por isso que eu quis, mexeu demais comigo, eu chorei demais, porque eu me vi ali naquela plateia. Eu me vi com a minha mãe naquela plateia. Assim, é claro que pela ordem da vida a gente imagina o quê? Poxa, a mãe dele vai antes, a mãe dele é maravilhosa, dona Déia, muita saúde pra ela, muitos anos de vida, mas jamais vai imaginar que aquele rapaz estaria morto há pouco tempo daquela filmagem ali. No caso, se passa em 2019, tem um pouquinho de 2020 também, que é exatamente quando ele é internado, se eu não me engano ele foi internado em abril, ele morreu em maio. Foi internado em março. Final de março, acho que foi isso. Ou início de abril. O hospital que ele ficou é perto da minha casa. Pra ir pra vários lugares eu passava na porta. Claro que naquela época eu não saía muito e tal, mas eu faço tratamento na coluna, então eu lembro que eu passava por ali pra ir pro meu centro ortopédico e eu vi os jornalistas parados. Aquele sinal ali demora horas em frente ali àquele hospital, então vi os jornalistas parados. Eu cheguei um dia a benzer, assim, fazer benzer, a fazer o sinal, né, enfim, esqueci o nome, gente, de fazer assim. e, e aí é o sono. Eu, eu rezei ali dentro do carro, falei, gente, não, ele vai sair, não é possível. E de repente ele não saiu. Então, eu acho que antes de ver uma coisa que é muito legal, que é muito engraçada, que tem vários momentos dele, eu acho que não tem como a gente esquecer que esse cara não tá mais entre a gente. E pra mim foi esse sentimento que eu tive o tempo inteiro. Ver o depoimento dos amigos, ver o depoimento do viúvo, ver o depoimento da mãe, da irmã, do pai. É tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Mas, obviamente, que é um documentário triste, mas também um documentário lotado de humor e do que ele fazia melhor, que são situações do cotidiano que a gente vê assim numa tia, numa mãe, uma avó, os exageros, né, daquela de conviver com uma pessoa que a gente ama, mas que tem ali as suas manias, né, e você precisa se adaptar a todas elas. Paulo Gustavo realmente foi um marco, né, assim, 15 anos de carreira, ele marcou toda uma geração, não somente porque ele era um grande artista, mas também porque ele levantou bandeiras sem querer. Eu acho que isso mesmo ele fala. Ele nunca foi muito ativista, mas ele era um exemplo que a família brasileira inteira falava bem. O casamento dele, eu não vi ninguém falar mal. Eu não vi falar. Pode ser que tenha acontecido, deve ter acontecido, gente, mas ele fez né, a questão das crianças, né, que teve as barrigas solidárias, foi buscar as crianças dos Estados Unidos. Gente, eu nunca percebi ou vi ou, enfim, li alguma coisa negativa dele mesmo antes da morte. Então, é muito bonita aquela paixão dele pelo Thales. Então, tudo isso é mostrado no documentário. Tô dizendo isso, gente, porque eu vim aqui dividir com vocês o quanto eu fiquei emotiva, mas o quanto eu ri também. Eu ri bastante, foram momentos muito deliciosos dele com a mãe, momentos dele cantando com a mãe, os ensaios, os amigos falando. O depoimento do Magela é muito bonito mesmo. Eles eram muito amigos, né? Eles tinham uma questão ali que começou lá na Cal, então tudo era muito intenso nele, muito rápido, né? As coisas aconteceram assim, nem ele esperava que o sucesso fosse tão grande. Gente, e a peça que ele fazia, que ele estava lá na hora que é a última peça, quem imaginaria que fosse a última, né? Enfim, é só um bate-papo rapidinho aqui pra dizer que eu assisti mesmo e que assisti picado, porque eu tive que sair e voltei. Terminei de madrugada, chorei muito, gente, o final, quando tem aquela música, quando mostra o Cristo Redentor, quando mostra o pai, a mãe dele. Olha, realmente foi dilacerador, poderia dizer pra vocês. Não chega a ser uma análise, mas é muito bom. É muito bom, você se sente ali como se você tivesse um amigo contando pra você o que está acontecendo, os bastidores, o jeito dele. Ele não chega em nenhum momento a ser tipo, parece que está ensaiando. Ele sabe que ele está sendo filmado, mas a gente percebe que ele é daquele jeito.